Pai do Senhor, Cordeirinho de Cristo, mais uma vez, estamos aqui. Hoje tivemos EBD, estavam lá os Cordeirinhos de Cristo, não todos, mas aqueles que puderam estar, esteve ali com a gente de manhã e nós aprendemos junto a palavra do Senhor. Foi uma bênção, para a glória de Deus. E então, hoje, Salmo 32. Vamos fazer a leitura e logo após estaremos de volta fazendo um breve comentário. Salmo 32. A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. Masquil de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti em tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como cavalo nem como mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Voltamos. Estamos aqui para fazer algum comentário sobre o Salmo 32. Para sermos breves, vamos ao título. Ao título. A liberdade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. É um salmo de Davi. Aqui está escrito masquil de Davi. Aí eu fui pesquisar o que significa masquil. Significa instrução. É a instrução que Davi está passando para o povo da época dele e hoje para nós, para a igreja do Senhor. E Davi começa o Salmo 32 com o primeiro e o segundo versículo dizendo as bem-aventuranças daquele que é perdoado, daquele que se arrepende, né? Davi diz que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. E hoje nós aprendemos que, lá na escolinha, que transgressão é desobedecer à lei de Deus, né? Cada vez que a pessoa, ela desobedece, deixa de obedecer e cumprir aos mandamentos do Senhor, a lei do Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus, o que acontece? Ela transgride, ela ultrapassa o limite e ali a pessoa torna um transgressor da lei, um desobediente, né? Mas quando a pessoa ela pratica a transgressão, mas aí ela se arrepende e pede perdão, ela é bem-aventurada porque ela é perdoada pelo Senhor. E também Deus, quando perdoa, aqui diz que o pecado é encoberto. Deus perdoa e pega os nossos pecados que Ele perdoa e lança lá no mar do esquecimento. E aí nós podemos ter a consciência tranquila que nós somos perdoados pelo Senhor. E ele diz mais que aquele que o Senhor não imputa a maldade, ou seja, Deus olha para o coração da pessoa, mesmo sabendo que o ser humano é um ser mau, é a tendência de fazer as coisas erradas, mas quando ele tem um humilde coração e que se arrepende, se acha falho e pecador e que necessita de Deus, do perdão de Deus, Deus olha para ele, perdoa e olha e não vê aquela maldade no coração dele.
Deus limpa o coração, né? Tem um coração cujo o espírito não há engano. O 3, enquanto eu me calei, o salmista disse que ele envelheceu os seus ossos pelo bramido, pelo dia todo. Então, Davi, ele cometeu vários pecados, mas alguns foram escritos na Bíblia. E esses que foram escritos na Bíblia relatam exatamente que ele pecou e ele calou-se. Ele sabia que estava errado, sabia que tinha cometido graves pecados mesmo, assim, que ele não deveria ter cometido e deveria ter se arrependido de imediatamente. Mas ele não fez isso, ele calou-se e ele reconheceu que enquanto ele fez isso, ele se envelhecia por dentro espiritualmente. A estrutura óssea espiritual dele envelhecia, apodrecia. Tem umas versões que falam apodrecia, se quebrava. E ele ficou assim por algum tempo. E ele de dia ele sabia e de noite que a mão do Senhor pesava sobre ele. E o humor dele tornou-se seco como estio. Então ele sabia que dentro dele tinha uma sequidão. A alma estava seca, sedenta de Deus. E o pecado impedia ele de ter a comunhão com Deus. Pecado não confessado a Deus nos impede de ter comunhão com o Senhor. E Davi se encontrava nessa situação. Por isso, ele sentia a mão do Senhor pesar sobre ele. Ele não tinha um bom humor. Ele não sentia alegria. Ele não sentia prazer nas coisas. Ele não tinha nenhum tipo de bom humor. Ele vivia uma vida toda estressada. E tem gente que é assim, né? Vive a vida toda estressada, não tem humor para nada, não tem felicidade em nada. Por quê? Porque está separado do Senhor, não está em comunhão com o Senhor. E Davi começou então a dizer algo maravilhoso depois de tudo isso. Ele se arrependeu do seu pecado, dos seus pecados. E diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então, quando o profeta chegou até Davi e falou, olha Davi, você fez isso, isso e isso. Aí ele se reconheceu e falou, realmente eu pequei, eu sou digno de morte, mas eu vou pedir o perdão ao Senhor. Ele se arrependeu, ele aceitou então a disciplina, as consequências que vêm quando nós pecamos, a consequência vem. Mesmo se nós pedimos perdão do nosso pecado, nós temos que pagar as nossas consequências, né, daqueles atos que nós praticamos. E Davi então, ele confessou e não encobriu a sua maldade, a maldade do seu pecado. Ele realmente reconheceu que ele era pecador, que ele tinha praticado coisas erradas e estava precisando do perdão de Deus. Ele pediu assim num dos salmos que ele escreveu nessa época. Ele disse assim, Deus, não retira de mim o teu espírito, não retira, devolve a mim a alegria da tua salvação. Me lava, me renova, me dê um coração novo. Foi isso que Davi pediu quando ele realmente se arrependeu do seu pecado. E olha só, então ele disse que quando ele confessou ao Senhor as transgressões, tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então ele disse, né, Deus perdoou a maldade do meu pecado. E aí Davi dá um conselho, uma exortação, uma instrução para a gente. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Então, quando nós pecamos, praticamos algo que não está de acordo com a palavra de Deus, nós temos que nos reconhecer pecador a tempo de buscar o perdão em Deus, orar ao Senhor a tempo. Porque pode ser que não temos mais outra oportunidade amanhã. Então, todos os dias nós temos que fazer esse processo. Nos reconhecer pecador, pedir ao Senhor a graça de nos salvar, de nos limpar e nos purificar. E não mais praticar aquilo que vínhamos praticando. Nos vigiar para que quando nós arrependendo, pedindo perdão ao Senhor, não voltamos novamente a praticar as mesmas coisas erradas. Devemos pedir perdão a tempo, né?
Isso é muito importante, porque tem gente que deixa para depois, vai deixando, e de repente não dá mais tempo de se chegar a Deus. Porque o tempo de se chegar a Deus é hoje. O tempo é agora. Quando você ouve a palavra do Senhor, esse é o tempo de salvação para a sua vida. Quando nós ouvimos Deus falar conosco, o Espírito Santo nos convencendo que estamos errados, esse é o momento de chegar-se a Deus, pedir perdão, recomeçar da maneira correta e servir a Deus de acordo com a palavra de Deus. Tu és o lugar em que me escondo. Olha que maravilha, o lugar em que nós devemos estar escondido é em Deus. Tu me preserva da angústia e me cinge de cantos alegres de livramento. E o 8 diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. E Deus respondendo para mim e para você. O Senhor Deus, Ele nos instrui, Ele nos ensina, Ele nos guia e nos mostra o caminho que deve seguir através da sua palavra. Não sejas como o cavalo, aí Davi começa dizendo assim, que nós não podemos ser como o cavalo ou como a mula, que não tem nenhum entendimento, precisa de colocar um cabresto ou um freio na sua boca para que possa obedecer. Mas que nós sejamos sábios, receber sabedoria de Deus. Quem não tem sabedoria, a Bíblia fala, peça a Deus que Ele dá liberadamente. E que aí possamos então ter entendimento para obedecer a Deus. O 10. O ímpio tem muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. O ímpio até pode passar por dores também, pode passar por sofrimento, pode passar por tribulações, pode passar por angústias, pode pecar, só não pode permanecer no pecado sem arrepender e sem deixar o pecado, né? Nós somos falhos, nós somos aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se todos os dias nós podemos cometer pecados por pensamentos, por palavras, por ações ou por omissões, nós devemos fazer esse processo todos os dias de arrependimento, de retorno à comunhão com Deus e nos corrigir todos os dias, né? Pedir ao Espírito Santo que vem nos convencer do pecado, dos nossos maus caminhos e nos guiar pelas veredas santas da justiça de Deus. E para fechar, o 11, maravilha. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, para a pessoa ser reto de coração, ser justo, ela precisa fazer como Davi. Se arrepender de seus pecados, todos nós precisamos fazer isso. Pedir perdão ao Senhor, confessar os nossos pecados ao Senhor, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus Cristo é o nosso advogado, Ele está ali à direita de Deus, Ele intercede por nós, Ele nos ajuda, o Espírito Santo também intercede com gemidos inexprimíveis quando estamos orando, e Ele, a Trindade Santa, Deus Pai e Espírito Santo, Ele vem e nos perdoa, nos limpa, nos purifica, derruba a parede de separação entre o homem e Deus, que é o pecado, né? Cai por terra e nós mantemos comunhão com Deus. Esse processo temos que fazer todos os dias na nossa vida, para que mantenhamos a comunhão com o Senhor enquanto há tempo. Porque pode chegar um dia que não há mais condição, que não haverá mais a porta da graça aberta. Aí será difícil. Mas enquanto a porta da graça, a porta do perdão está aberta, disponível para todo aquele que queira se arrepender dos seus pecados, confessar ao Senhor, se arrependendo de verdade, de coração, e não encobrindo a maldade do seu coração, mas pondo diante de Deus, expondo ali tudo o que você sente, o que você quer. O Senhor nos perdoa e nos dá a vitória completa. E a maior de todas elas é a salvação da nossa alma. Amém? Então, vamos ficar por aqui. Vamos para o culto daqui a pouco. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.